Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Quero discutir um filme com vocês aqui, que não só é um filme que eu adoro, foi um filme que me surpreendeu demais, é um filme novo, que é um filme de 2022, é um filme relativamente novo e que deu muita controvérsia na internet. Eu fui pesquisar para trazer o filme para vocês e percebi que ele dividiu opiniões, sei lá, que nem o Mar Vermelho foi dividido pelo Moisés, né? Sei lá, como a Revolução Francesa tinha a esquerda e a direita. O filme On The Line, que no Brasil se chamou Além dos Limites, ou Além do Limite, acho que é Além do Limite, de 2022, com Mel Gibson, que é um filme que eu acho espetacular mesmo, porque me surpreendeu absurdamente, me deu várias rasteiras. O filme é realmente impressionante de ponta a ponta. Eu adoro aquele filme. Mas antes de falar do filme, eu tenho que fazer aquele pedido para vocês carinhoso, né? De se inscrevam no canal. Se você chegar no final do vídeo e gostar do papo, você bota o gostei. Não gostou, bota o não gostei. Faz parte da brincadeira. Além disso, você tem que deixar o hype pra gente. Vai logo aí na tua reguinha embaixo do vídeo, procura aquela mãozinha do hype e deixa o seu hype pra gente, se possível, com uma contribuição para ajudar o canal a continuar trazendo essas sugestões para vocês, que são muito legais esses papos, tá? E venha para o nosso clube de membros. Lá vamos ter vídeos exclusivos, vamos ter sorteio de itens que o colecionador vai se desfazendo, tá? E vai ser muito legal também. E estreias, tá? Quase todos os vídeos agora estreiam primeiro para os sócios do clube, depois vai para o público em geral, tá bom? Mas On The Line, gente, é um filme delicioso, maravilhoso, porque, acima de tudo, é um filme extremamente surpreendente, tá? Primeiro que ele é surpreendente porque ele vem nessa leva de lixarada de filmes ruins que estão sendo produzidos mais ou menos desde 2010, né? Que praticamente não é difícil você eleger os 10 melhores filmes de um ano a partir de 2010 para cá, porque são poucos os filmes que realmente valem a pena. Não, há muito poucos mesmo, tá? Muito poucos valem realmente a pena. E o On The Line, que eu prefiro chamar de On The Line, mas no Brasil, se não me engano, é Além do Limite. E, sei lá, na linha eu acho que não foi essa tradução, foi Além do Limite. 2022, com o Mel Gibson. É um filme sensacional, meu amigo, porque o final dele é completamente imprevisível, não só uma vez, mas 2, 3, 4 vezes. O filme faz várias reviravoltas, dá verdadeiras cambalhotas quando você está seguindo numa linha de raciocínio, porque os grandes filmes de mistério e de suspense, os bons filmes de mistério e suspense, são aqueles que conduzem o espectador a raciocinar o filme durante a narrativa. Tá? Não basta só você ter uma boa ideia, uma boa iluminação para contar uma história. Você tem que saber contar a história. Senão você pode, inclusive, destruir a história completamente. Eu tenho, inclusive, algumas ideias muito interessantes para contos e para romance, e muitas vezes eu me sinto incompetente para fazer uma narrativa adequada. Eu tenho medo de pegar uma ideia muito legal e estragar ela completamente. E o On The Line parte de uma ideia extremamente simples. Quem viu o filme e quem vai ver o filme vai entender porque que eu estou falando isso. Esse filme realmente é um filme que eu tenho que me controlar muito nos spoilers, porque é um filme de surpresas. E aí qualquer coisa eu posso denunciar uma das surpresas que acontece no filme, tá? Então, quem vai ver o filme vai entender que você imagina um estilo de filme, um tipo de história, e na verdade não é nada disso. Então, é muito impressionante você assistir o On The Line com o Mel Gibson. Se passa basicamente se passa totalmente de um prédio de uma estação de rádio pequena lá dos Estados Unidos, e um locutor, né, um noturno, que é um senhor já tem um velho, já tem a terceira idade, mas está ali naquele horário há muitos anos, fazendo um estilo de programa de rádio que é muito comum nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu acho que nunca deu certo. Não sei, tá? Se eu tiver errado eu peço desculpas. Mas é aquele locutor de rádio que fica recebendo ligações.
Ele recebe ligações de quem está lá pela madrugada à toa, trabalhando, é vigia, é qualquer coisa assim do tipo, motorista de aplicativo, ou de ônibus, ou de táxi, sei lá o quê, e eles ligam para essa audiência. Ele tem uma audiência baixa, ele não tem muita audiência, é um programa que vai sendo mantido, de certa forma, pela rádio por uma deferência especial a ele, porque ele já tem idade e tal, fez sucesso anteriormente, mas atualmente já não faz tanto sucesso, e tem esse programa de rádio que ele recebe ligações noturnas. Só que uma determinada ligação começa a entrar um sujeito perigoso na linha, um sujeito extremamente perigoso, fazendo vários tipos de ameaças. Aí o filme toma o tom que ele vai ter quase até o final, que é de um grande mistério e, acima de tudo, de suspense. Eu costumo dizer que não existe filme de suspense. Todo filme que é chamado de filme de suspense, na verdade é um filme de mistério, tem um grande mistério e tem muitas cenas de suspense. Porque o suspense não é uma coisa que domine o filme inteiro. O suspense ele está em momentos do filme. E você pode criar suspense em filmes que não são de mistério. Você pode criar suspense até numa piada, numa comédia. Porque você cria uma expectativa para que a piada vai acontecer e às vezes a piada não acontece, ou então você é surpreendido pela piada diferente, isso é um suspense. Se você, no filme de romance, demora a fazer com que o casal lá se entenda, se dê bem, não sei o que, babá, você cria um suspense a cada cena que os dois estão juntos e o espectador fica aí torcendo para que o mocinho beije a mocinha, né? A mocinha aceite os carinhos lá do mocinho e tal. Isso é super normal. Ficção científica pode ter cenas e mais cenas de suspense, o que você quiser. Drama, poxa, quantos filmes que são drama usam o suspense para prender você, né? Não é o drama que prende você, a não ser, logicamente, que você seja uma pessoa que gosta de ver o sofrimento das outras pessoas, tal, se compadeça, né? Fique entristecido e isso te promova alguma coisa. Mas, normalmente, os grandes filmes de drama, eles criam sequências de suspense muito poderosas e muito importantes para o filme, né? Então não existe isso. E o que esse filme faz é praticamente manter um suspense extremo. Porque o filme começa tranquilamente, lógico, mostrando um pouco dos personagens, construindo os personagens, que é uma coisa mais do que fundamental, senão não existe filme. Você constrói os personagens, faz com que o público entenda mais ou menos a mentalidade de cada um, a maneira de agir, começa a se perceber dentro da cena, até que ele desencadeia a história principal, né? E a partir daí, eu vou dizer aí de uns 15 minutos de filme, mais ou menos, o filme se transforma numa montanha-russa, mas uma montanha-russa só de subida. É uma subida extremamente íngreme, extremamente, eu vou dizer para vocês que é quase que um ângulo de 90 graus, é muito vertiginoso. Você vai subindo alucinadamente com aquilo ali, com interpretações brilhantes. Eu não vou nem elogiar Mel Gibson aqui, porque eu vou me sentir um boboca falando isso. Mel Gibson é um grande ator, provou isso em dezenas de filmes, fazendo todos os estilos de filmes possíveis, e depois até como diretor, né? Um grande diretor, com alguns trabalhos inesquecíveis na carreira, né? É um cara sensacional. Mas o elenco de apoio, que para mim eram praticamente todos desconhecidos, em 2022 principalmente, e que desempenharam seus papéis sensacionais, mas muito bem mesmo. E isso também já dá parabéns ao diretor, que soube trabalhar um elenco de pessoas novas, que o elenco de apoio quase todo é garotada, é tudo gente de 20 anos, 20 e poucos anos. O único velho ali é basicamente o próprio Mel Gibson, e soube tirar deles o melhor mesmo. E, logicamente, com uma fotografia muito caprichosa, muito adequada, um filme muito hermético, um filme muito claustrofóbico, que eu adoro filmes claustrofóbicos, aqueles filmes que se passam praticamente todos dentro do mesmo ambiente o tempo todo, que é o caso desse, que se passa no prédio da rádio, onde o programa é veiculado, né? E exatamente 90% dentro do estúdio, que é um estúdio pequenininho, em que ele divide apenas com uma assistente,
uma assistente, uma produtora, que vai transferindo as ligações para ele, fazendo aquela filtragem do que ele vai receber de ligações, né? É absolutamente sensacional. E o filme vai, como eu falei, quase até o final, com um estilo de narrativa, com uma história, e depois ele começa a dizer para vocês que a história não é bem essa, que a história não é exatamente aquilo. E aí você se sente um pouco traído, porque você estava seguindo naquele rumo, você estava acreditando em tudo aquilo. E isso eu acho que isso às vezes incomoda algumas pessoas, alguns espectadores se sentem muito irritados mesmo, porque foram enganados. E você é realmente enganado, totalmente enganado, tá? E depois disso, ainda vai ter mais pelo menos uma reviravolta completamente louca, completamente inesperada, mas muito adequada. E aí pessoas que ficaram muito revoltadas com o filme, porque foram enganadas, tentam, né, querer ser mais inteligentes do que o rei, né? E começa a achar que o filme tem furos, que o filme não fecha, que não encaixa. Olha, gente, eu já vi o filme 3 ou 4 vezes e não consegui encontrar nada de errado no filme. Eu acho que às vezes a gente também tem que baixar um pouquinho a nossa bola e tentar entender que nós não somos infalíveis, nós não somos capazes de sempre prever tudo que vai acontecer no filme. Na maior parte das vezes, até eu acho que a gente é felizmente enganado, né? Ruim é quando você adivinha o final do filme. Eu acho que não existe filme pior do que eu já sei no meio do filme o que vai acontecer até o final e acerto. Aí é um filme péssimo, é um filme muito ruim. Esse não. Esse me levou até o final, eu caí na gargalhada no final, sinceramente, porque eu fui enganado, eu fui completamente enganado, vi outras vezes para ver se havia alguma inconsistência, mas não há inconsistência, não há Sinto muito para aqueles odiadores, né, porque tem uns odiadores, tem uns filmes que as pessoas gostam de odiar, né, e esses odiadores já falaram um monte de coisa, eu li vários comentários dessas pessoas que odiaram o filme, que se sentiram traídas, né, porque na verdade foram traídas, e alguns argumentos delas não se sustentam, não entenderam o filme. Eu digo para você, se você disser que achar que o filme tem furos, assista novamente. Você não vai encontrar furo se você entendeu o filme todo. Porque o filme tem reviravoltas muito poderosas. Eu até comento sempre um outro filme que eu acho brilhante, que eu acho genial, que é um filme de aula de narrativa, como o On The Line o Além do Limite é uma aula de narrativa, é saber contar uma história para surpreender completamente o espectador. Eu cito Garotas Selvagens, de 1998, Wild Things. Wild Things é um filme genial, 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 genial. Por quê? Você pega um filme que tem um drama inicial muito poderoso, que vai até a metade do filme contando uma história. Quando chega na metade do filme, parece que aquela história acabou. Eu fiquei assim, gente, o filme só tem 1 hora? Pô, mas o que é isso? Aí vem a reviravolta. E em Garotas Selvagens tem pelo menos umas 4 reviravoltas. São 4 reviravoltas em Garotas Selvagens. É um filme também que eu acho absolutamente espetacular, necessário, obrigatório de você assistir. Da mesma maneira que eu digo que vocês assistiriam o On The Line, de 2022, com o Mel Gibson, que, se eu não me engano, está na plataforma da Amazon. Ou se você é um desfelizado, que tem IPTV. A IPTV você tem todos esses filmes. Não deixe de assistir On The Line com o Mel Gibson. É sensacional. E depois coloque aqui nos comentários como é que você se sentiu no final do filme. Foi traído? Eu fui traído. Até a próxima.